Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. Hoje vamos dar início ao 15º capítulo da Era do Capital, quase acabando a Era do Capital. Capítulo que fala especificamente sobre as artes. Para você que está caindo aqui de paraquedas, vendo o trabalho pela primeira vez, isso aqui é um resumo do livro A Era do Capital, do Eric Hobsbawm. A ideia é fazer um resumo da coleção inteira e de outros textos. Tem uma playlist aqui no canal com a Era do Capital destrinchada por capítulos e partes, até o momento da gravação desse vídeo, o início do capítulo 15. O livro anterior, A Era das Revoluções, também tem playlist aqui. Eu vou deixar em algum lugar, caso vocês tenham interesse, dar uma acessada. A dinâmica aqui é muito simples, galera. Eu fiz um resumo, né, do capítulo, vai ficar aqui na tela, minha carinha vai ficar aqui embaixo. E eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar vocês a fixar o conhecimento. Te convido a ficar até o final. Se você curtir, deixa aquele like esperto. Espalha para a galera que está estudando. Todo mundo sai ganhando. Em geral, sai aprendendo um pouquinho mais, né? Esse trabalho que é tão importante para a gente aprender sobre contemporânea. Sem mais enrolações, deixa eu começar aqui a leitura, pessoal. Simbora. Bom, vamos lá. Entre 1789 a 1848, muita coisa assim, incrível aconteceu artisticamente no globo, por assim dizer. Já na segunda metade do século XIX, poucos países conseguiram manter um nível alto assim, de inovação artística como antes, né? E a Rússia foi uma exceção nesse aspecto. Os romances na Inglaterra, na França, também na agora citada Rússia, foram simplesmente assim um sucesso. E a pintura na França teve um período assim incrível também. Na música, Wagner e Brahms se destacaram, mas ainda assim eles não chegaram no nível de Mozart, Beethoven e aquela galera, né, que foram assim verdadeiros gigantes da música. A Rússia teve um período muito bom nas artes, né, ali por 1870. Eles estavam produzindo muitas coisas incríveis, né, na literatura e também na música. Né? O forte da Rússia era música e literatura. Os caras que criaram naquela época, até hoje, eles têm influência tanto na literatura quanto na música. Para vocês terem ideia da grandiosidade de como foi a literatura e a música na Rússia na primeira metade e na segunda do século XIX. Na França e na Inglaterra, a literatura ela também estava em alta, né? Especialmente os romances. A França também estava se destacando na pintura e na poesia, produzindo obras de arte e poemas assim que eram bastante apreciados. Nos Estados Unidos, eles estavam começando a se tornar fortes na literatura, né? Só que ainda não estavam assim tão desenvolvidos nas artes visuais e na música quanto nos países do Velho Mundo. Certas nações menores, elas também se destacaram culturalmente, mesmo com os desafios linguísticos que limitavam a visibilidade internacional dos seus escritores. Por exemplo, dois compositores da República Tcheca, eles conseguiram ser reconhecidos assim mais facilmente do que escritores cujas línguas eram menos conhecidas, né? Já os escandinavos, liderados por Henrik Ibsen, ganharam um público mais amplo, né? Especialmente porque as peças de teatro deles eram mais acessíveis, né? E podiam ser traduzidas em diferentes lugares, né? O que acabou ajudando a espalhar as peças pelo mundo. Tanto na Alemanha quanto na Itália teve uma queda forte, né? A qualidade das melhores obras que eles estavam produzindo, especialmente na literatura e nas artes visuais. Em música, a Itália basicamente só teve Verdi depois de 1848, enquanto na Alemanha e Áustria surgiram o Brahms e Bruckner. Esse último eu não conheço. Mesmo com esses compositores, as artes desses lugares não se destacaram tanto quanto antes, especialmente fora da música, né? A música estava ali segurando. A literatura se deu muito bem com os romances, porque essas histórias elas conseguiam falar diretamente com a nova classe média que estava crescendo na sociedade. Consequentemente, era um público consumidor, né, novo e crescente.
Os romances eles eram populares e abordavam temas que interessavam as pessoas, né? Como, por exemplo, mudanças sociais e as crises da sociedade burguesa, né? Que a sociedade burguesa estavam enfrentando. Já na arquitetura, a coisa assim não foi muito boa. Muitas das novas construções foram vistas pelo público apreciador como decepcionantes. O exemplo disso foi Paris, que o planejamento urbano foi impressionante, mas os prédios em si não foram impressionantes. Em Roma, a situação foi ainda pior, com muitas pessoas considerando as novas construções assim um verdadeiro desastre, sem grandes exageros. A França foi o lugar onde a coisa aconteceu na pintura, né? De lá que saíram os grandes nomes dessa época. Eles mudaram a maneira de como as pessoas viam e também faziam arte. Mas aqui vai um detalhe bem interessante, galera. Esses artistas, eles não eram muito queridos pela arte oficial, né, da época. E nem pelo gosto popular. Eles pintavam de uma forma diferente do que era considerado o certo, né? O certo, entre aspas, naquela época. Na escultura, a história foi um pouco parecida, apesar de algumas obras incríveis, né? Muita gente criticava também as esculturas. As coleções de esculturas vitorianas, por exemplo, eram vistas como uma coisa bem triste. Então, tanto na pintura quanto na escultura, tinha muita gente fazendo coisas novas e interessantes, mas elas nem sempre, né, eram bem aceitas pelo público consumidor. Esse vídeo foi curtinho, os pontos importantes do resumo vou deixar aqui na tela para vocês poderem fazer as anotações. E se foi o resumo da primeira parte do capítulo 15, acabou que eu nem falei para vocês quantas partes são, né? Deixa eu ver aqui. São no total 6 partes, mas está dividido em 5 vídeos, beleza? Se você ficou até o final, curtiu, deixa aquele joinha, passa pra frente. Se eu deixei passar algum conhecimento, alguma coisa importante dessa parte do capítulo, comenta aí. Se você tiver alguma leitura adicional para poder indicar, deixa aí também, que todo mundo sai ganhando, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Beijo no coração, bons estudos para vocês.